Olá, querido ouvinte, desse canal do Instagram ou do YouTube ou Facebook, onde você assistir. O Instagram é Leite53, YouTube, Facebook é William Robson Leite. Então, eu acabei uma série sobre avivamento, mas eu também ministrei recentemente, em alguns locais, sobre uma chave para esse avivamento. E eu creio que Jesus nos deu essa chave. Eu quero falar nos próximos vídeos sobre a chave para o avivamento, que eu chamei 3 quando. Não tem plural, quandos, mas é 3 quando. Avivamento é algo que está no coração de Deus para esses dias. Deus tem, eu creio, querido avivar a obra dele para que todos possam conhecer o seu nome, porque antes da vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, ele diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho, então virá o fim. E avivamento, portanto, começa com Deus, mas nós podemos semear para isso. Avivamento é aquela manifestação extraordinária de Deus, onde ele produz efeitos extraordinários. Ou como eu defini, avivamento é um batismo do amor de Deus, da plenitude de Deus, que é o amor, enchendo o seu povo e produzindo efeitos maravilhosos, tanto de mudança de vida através de arrependimento, de quebrantamento, como de pregação do evangelho e, consequentemente, muita salvação. Em todos os avivamentos que eu pesquisei, esses ingredientes estavam lá: quebrantamento, arrependimento, mudança de vida do povo de Deus, e muita salvação e muito efeito do avivamento no povo ao redor daqueles que amam a Deus. Então, qual que seria essa chave? Quais seriam esses 3 quando? Em Mateus 6, capítulo 1, Jesus falou o seguinte: pegar a Bíblia aqui. Mateus 6, 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, praticar as obras de justiça, essas obras de justiça é dikaiosune, que vem do verbo dikaios, que é justiça. Então, obras de justiça. Jesus disse, não devemos praticar obras de justiça diante dos homens, para que eles nos vejam, mas apenas diante do Pai. Porque se nós fizermos isso, não teremos recompensa do Pai. Então, essas obras de justiça que Jesus nos chama a praticar, elas têm que serem feitas basicamente em oculto. E em todas elas, 3 obras que eu vou falar sobre elas, todas devem ser feitas em oculto, para que tenha recompensa. E todas têm recompensa do Pai. Então, pratique boas obras de justiça diante do Pai, para a bênção das pessoas ao nosso redor e para a bênção nossa também, mas em oculto. Essa palavrinha é essencial. Oculto, obra de justiça em oculto. E então teremos recompensa do Pai. Quais são as 3 obras que Jesus falou em Mateus 6? Vou só pincelá-las e depois vou detalhá-las. A primeira delas é esmolas, obras de justiça como esmolas, esmola ao necessitado, socorro ao necessitado.
Esse é o primeiro quando que Jesus propôs. E vou explicar depois, mais para frente, outro vídeo, como os quandos se entrelaçam. O segundo quando é quando você e eu orarmos. Então, o primeiro quando, praticar esmola em oculto e seremos abençoados pelo Pai. Segundo quando, orar em segredo, em secreto, seremos abençoados. Sobre a oração, toda oração é dirigida ao Pai. Não podemos orar orações indiretas para as pessoas. Orar falando com Deus e falando com as pessoas, como se estivéssemos falando com Deus. Ó Deus, esse homem aqui do meu lado precisa do Senhor, eu nem sou como ele. Então, essa oração Deus, obviamente, não escuta. Então, o segundo quando é quando orar. E o terceiro quando é quando jejuar. Deve ser feito em secreto e o Pai te recompensará. É muito importante entender por que Jesus falou quando jejuar, quando orar, quando der esmola, ou quando der esmola, quando orar e quando jejuar. Ele falou desse modo porque não é se eu der esmola, se eu orar e se eu jejuar. Logo, quando pressupõe que há um tempo que devemos dar esmola, um tempo que devemos orar e um tempo que devemos jejuar. E isso deve ser feito em nossa vida em todo o tempo, não em todo dia, mas em todo o tempo durante a nossa vida. Não é opcional. Se eu um dia der esmola, se eu um dia orar ou se eu um dia jejuar. O chamado do Pai é dar esmola com frequência, orar sempre. Aí a palavra é forte, orar sem cessar, orar diariamente, orar sempre, ter a mente voltada para Deus e jejuar segundo a direção que o Espírito Santo colocar no seu coração, mas com uma certa frequência, porque vai fazer bem para sua vida espiritual, para nossa vida espiritual. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, um segredo para a gente tocar o coração de Deus é quando eu der esmola, quando eu orar e quando eu jejuar. Fica com essa palavra no seu coração, depois eu vou detalhar cada um dos quandos, ou do quando. O Senhor abra o seu coração para o reino dele, o Senhor revele os segredos do coração dele para você, o Senhor te dê paz, abundância de paz e te dê entendimento, sabedoria e inteligência dos caminhos dele, para que você o conheça, porque conhecer a ele é a vida eterna. Então, fica na paz. Se esse vídeo foi interessante, você dá um joinha ou compartilha, né? E vamos em frente abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, um grande abraço.